Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Marques, estamos aqui para discutir um pouquinho sobre as estruturas internas da Terra, né? E aí, nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre os agentes endógenos, vou também discutir um pouquinho a interação desses agentes internos com os agentes externos, né? Então, é um assunto importante, né? Porque fala sobre o dinamismo da natureza, fala um pouquinho sobre como a natureza ela se comporta de forma sistêmica, harmônica, né? Mas vamos lá, sem mais delongas, né? Aqui a gente pode observar as estruturas internas da Terra e aqui a gente tem três camadas e duas descontinuidades, né? Então nós temos crosta, manto interno, núcleo externo e núcleo interno como camadas e temos duas descontinuidades, que é o de Mohorovic e de Gutenberg, né? Vamos observar melhor sobre os perfis esquemáticos da Terra, né? Então, nós temos aí dois perfis esquemáticos. De um lado, sobre a composição química das camadas, e aí eu quero que você preste bem atenção nessa divisão da crosta, né, em crosta oceânica e crosta continental. Aqui a gente observa que a crosta oceânica ela é bem mais fina do que a continental. A continental ela vai variar de 25 a 70 quilômetros, né? Observe bem aí. E do outro lado nós temos a crosta oceânica variando de 6 a 12 quilômetros, né? Aqui nessa zona, nesse desenho, a gente pode observar o encontro de duas placas. Eu vou depois, lá na frente, vou falar um pouquinho melhor sobre como, como ocorre, né? Qual é a consequência do encontro de duas placas de composições químicas diferentes, né? Abaixo da crosta, nós temos o manto superior, uma zona de transição a 670 quilômetros de profundidade. Depois nós temos o manto inferior, e aí a gente encontra a camada do núcleo, núcleo externo e o núcleo interno, né? E uma zona de transição a 5.120 quilômetros de profundidade. Do outro lado, nós temos um esquema, né, um perfil esquemático da Terra, baseado no comportamento mecânico. Primeiro, nós temos uma camada externa, que é a litosfera, né? Essa litosfera, ela é mais rígida, sólida, né? E aí você tem uma camada abaixo da litosfera, que é a astenosfera. E é essa camada que eu chamo a atenção, que é nessa astenosfera onde acontece o movimento de convecção, né? O movimento convectivo do magma, e é esse movimento mecânico que faz com que as placas tectônicas elas se movam. E aí, claro, a gente pode observar que esse movimento das placas tectônicas é o que faz com que aconteça alguns ciclos, como, por exemplo, o ciclo do carbono, né? E já existem aí pesquisas rolando por aí, né, que a gente pode observar que a vida, ela depende também da presença do ciclo do carbono. Em outras palavras, a vida só é possível se um planeta tiver placas tectônicas. A gente pensa, a placa tectônica são divisões, são unidades, são partes da litosfera que está em constante movimento, né? Então a placa tectônica é isso. Eu quero que você preste bem atenção sobre a definição de placa tectônica, porque aqui é o beabá, né? Depois da estratosfera, nós temos a mesosfera e o núcleo externo, né? Que a gente vai comentar agora. Esse núcleo externo, também chamada de endosfera. Essa endosfera é o que tem uma alta porcentagem, concentração bastante significativa de ferro e níquel. É possível ter outro elemento químico? Sim, mas e aí a gente coloca como destaque a presença de ferro e níquel, certo? Bem, a crosta terrestre ela é formada por rochas leves. Predominantemente a gente encontra o silício, o alumínio e o magnésio, né? A gente sabe que a Terra ela tem o ferro, tem o níquel, né? Mas aí essa crosta terrestre, na parte mais externa, a gente vê a presença maior de silício, alumínio e magnésio. Na parte continental,
a gente observa ela com uma maior espessura do que na parte oceânica, que tem uma menor espessura, que a gente falou nesse instante. A descontinuidade Mohorovic, ela está logo abaixo da crosta, né? Essa descontinuidade, ela marca a mudança, tá certo? Da crosta terrestre para o manto, né? Então a gente pode observar que esse manto mais externo, ele é pastoso e o manto mais interno, ele é líquido. A mudança desse material, tá certo? Saindo da crosta mais rígida, mais sólida, para um manto mais pastoso na parte externa e mais líquido na parte interna, é o que marca aí a descontinuidade Mohorovic. E aí essa descontinuidade Mohorovic, ela pode ser identificada com variações químicas aliás, variações sísmicas, né? Mais rápidas e mais fluidas, né? Por conta dessa diferença de material. E aí a gente tem a descontinuidade de Gutenberg. A descontinuidade de Gutenberg está totalmente no estado líquido. E aí é que eu chamo a atenção, né? Que a parte mais interna do manto ela é líquida por conta da alta temperatura, né? E o núcleo, quando a gente observa esse núcleo mais externo, ele é líquido por conta da alta temperatura. E o núcleo interno, teoricamente, ele vai ser sólido. Por quê? Porque o peso da Terra, né, que se encontra ali no centro da Terra, esse peso, essa pressão da Terra, vai fazer com que o núcleo interno seja sólido, né? Então, é um núcleo que é formado principalmente por ferro e níquel. Aqui a gente vê a mecânica da astenosfera, né? E aí aqui a gente observa a zona de convergência e de divergência, né? A divergência é quando há separação de placas e a convergência é quando há o encontro de placas, né? E esse movimento circular do manto que a gente pode observar aí é um movimento de convecção. Esse movimento de convecção ele é contínuo e é essa mecânica da astenosfera que vai fazer com que as placas tectônicas se movam. Falei nesse instante, né? Então, esse assunto é muito importante, né? E aqui a gente observa na crosta terrestre a presença de duas, né, vamos dizer assim, partes diferenciáveis da crosta terrestre. Primeiro, nós temos a crosta continental, que tem a maior presença de silício e alumínio, né? É a parte emersa da litosfera, que a gente chama de Cial, né? Cial, silício e alumínio, né? Claro que existe uma variedade, né? Mineralógica maior aqui nessa área, sim, existe sim. Mas aqui a gente coloca como predomínio, né? A parte oceânica, que é a parte imersa da litosfera, a gente chama de cima, apesar de ficar embaixo. E aí esse cima, ele tem a maior presença de silício e magnésio. Claro, aqui a gente, falando um pouquinho mais sério, a gente pode observar que o magnésio ele vai fazer com que essa placa oceânica seja mais pesada, né? Então, observe aí que, por ser mais pesada, a crosta oceânica ela mergulha por debaixo da crosta continental. É esse mergulho, né, da crosta oceânica por debaixo da crosta continental é a que a gente chama de zona de subducção. Essa zona de subducção vai gerar uma pressão vertical sobre a crosta continental, elevando assim essa crosta continental, formando grandes cordilheiras de montanhas, como no caso da Cordilheira dos Andes, né? E a Cordilheira dos Andes, ele é um exemplo de consequência de uma zona de subducção, quando uma placa mergulha por debaixo da outra, gerando assim uma elevação do terreno, né? Aqui a gente tem o princípio da isostasia, né?
Esse princípio da isostasia, ele é muito interessante, porque ele mostra como o nosso relevo ele se comporta de forma dinâmica. Então, as áreas continentais, elas flutuam sobre um manto de material mais denso. O soerguimento ou o rebaixamento, que a gente chama de subsidência, causa o efeito contrário na base da crosta, né? Então, dependendo aí dessa erosão, né? Dependendo do que acontecer na parte externa, isso reflete na parte interna. A diminuição aqui nesse desenho, a diminuição da porção na crosta terrestre, acarreta também na diminuição na porção inserida no manto, né? Então, é, a isostasia, o equilíbrio isostático é quando a gente tem, por exemplo, uma parte do relevo que desce, né, por estar mais pesada, ele vai proporcionar logo ao lado no relevo uma elevação por estar mais leve. Então é tipo uma compensação de peso, como se fosse uma balança, né? Onde fica mais pesado desce por conta do grande acúmulo de sedimentos, onde está menos pesado sobe, né? Então isso aí é uma compensação, é uma balança, né? É o equilíbrio isostático. Aqui a gente tem alguns tipos de placas tectônicas. A gente pode ver que temos a convergente, quando há o encontro de placas tectônicas, aí a gente tem uma força compressiva, né, que é o encontro dessa placa. Essa placa, ela, na verdade, aqui no desenho a gente observa que uma placa está mergulhando sobre a outra, é o exemplo de subducção, né, que a gente viu nesse instante. Temos as placas transformantes, quando ela desliza lateralmente em relação à outra, né? E aí nós temos as forças de cisalhamento. A gente também pode chamar isso de limite conservativo, né? Essas forças transformantes, né? É interessante, pessoal, aqui nessa placa, observar aqui, né, que a falha de San Andreas, uma falha altamente perigosa, ela, de certa maneira, ela é uma força de cisalhamento, ela é uma falha transformante, né? Ela desliza lateralmente. E temos a divergente, quando as placas elas se separam, tá bom? Ela é uma força distensiva, ela está se separando, tá certo? Deixa eu só ver aqui se está dando certo aqui a gravação, que da última vez não deu. Eu acredito que esteja dando certo, mas vamos lá, ok? Seguindo, aqui a gente pode ver vários exemplos no mundo, né? As setas elas estão mostrando as partes onde as placas elas estão se encontrando e as partes onde essas placas estão se separando, né? A gente pode ver que onde a placa se encontra existe vários registros de tremores de terra, terremotos, tá certo? E são zonas altamente perigosas, são zonas altamente críticas. Aqui a gente tem, ó, por exemplo, a placa de Nazca encontrando com a placa sul-americana. Aqui ela vai formar uma cordilheira de montanha, que é a Cordilheira dos Andes, né? Aqui a gente pode observar também na placa do Pacífico o encontro de placas tectônicas no oceano, que vai gerar um limite convergente, um encontro de placas, né? Gerando aqui, por exemplo, ó, o soerguimento dessa placa, né? E aí esse soerguimento, como falei para vocês, ele vai gerar montanhas, né? E aqui no mar, essas montanhas vai gerar ilhas, né? Essas ilhas oceânicas, que são essas ilhas que aparecem no Sudeste Asiático, né, na Oceania, tá certo? É uma zona com ocorrências de tsunamis, a gente viu em alguns filmes ocorrer a presença desses tsunamis, né? É muito interessante. E nós temos, como falei para vocês, o limite conservativo, né? O deslizamento de placas, aqui é a falha de San Andreas, uma falha perigosa, se entrar em atividade, ela destrói os Estados Unidos, ela pode ter um poder de destruição enorme, né? Ele é um limite conservativo. Aqui no nosso mapa a gente pode observar que nós temos ali no meio do Oceano Atlântico, né,
limites conservativos e limites divergentes, quando as placas elas se separam, né? Esses limites divergentes vai causar aqui uma fenda, né? E essa fenda é o que a gente chama de rift, né? Rift, R-I-F-T, rift, né? E veja, é praticamente o oceano se abrindo, né? Teoricamente, a gente tem aqui essa parte da América, ela se separando, se afastando da placa africana e euroasiática, e essa placa americana se aproximando da placa indo-australiana e aqui essa parte leste da Ásia, né? Quer dizer, a placa do Pacífico ela está praticamente desaparecendo, né? E aí estamos próximos de um megacontinente que a gente já sabe o nome desse próximo megacontinente, que é a Amásia, né? Aqui nós temos outros exemplos, né, de convergente, divergente e transformante, né? Falamos nesse instante aqui, tá certo? Então veja como o mundo ele é um quebra-cabeças e esse quebra-cabeça está em constante movimento. Existe gente calculando que esse movimento é de 3 centímetros por ano, em média, né? Mas pode acontecer de algumas partes se movimentar mais rápido, outro mais devagar, né? E é importante também a gente dizer que aqui nesse mundo a gente tem vários pontos de ebulição, de fervura interna da Terra, de alta pressão, que a gente chama de pontos quentes, né? Os hotspots. Esses pontos quentes é o que faz com que essas placas elas possam aí ferver, né? Se mexer com mais intensidade, né? Aqui a gente tem a formação dos continentes, aí nós temos a deriva continental, que foi uma teoria proposta por um cientista alemão em 1912, o Alfred Wegener, e ele dizia que há milhões de anos havia apenas um só continente, que era a Pangeia. Ele observou, basicamente, né, em que a costa, né, dos continentes, eles se encaixam. A gente pode ver perfeitamente a costa ali da África, que se encaixa perfeitamente com a costa da América do Sul, né? E ele entrou nessa teoria, né? Naquele tempo as pessoas não levaram muito a sério, né? Essa teoria dele, né? Então, depois de um longo tempo é que essa teoria foi aceita, né? Então, tinha só um continente, que era a Pangeia, mas também tínhamos só um oceano, que a gente chama de Pantalassa, né? E aí, essa grande porção de terra, ela foi se dividindo, né? Com o tempo, essa Pangeia se dividiu em dois, né? Laurásia e Gondwana, e milhões de anos depois, essas duas porções de terra foram se dividindo cada vez mais, chegando até na configuração atual, tá certo? A Pangeia, na verdade, é o nosso último supercontinente, né? Por quê? Porque na história geológica da Terra, nós tínhamos outros subcontinentes, supercontinentes. Por exemplo, o primeiro é a Vaálvora, né, há 3,6 bilhões de anos, a sua montagem, e é derivada há 2,8 bilhões de anos atrás. Em segundo, aí depois nós vem, observamos aqui Norland, né, montagem há 2,7 bilhões de anos e uma deriva entre 2,4, 2,48, 45, 2,48, 2,45 bilhões de anos. Aí depois, na Colômbia, a gente observa que a Colômbia, ela ainda no pré-cambriano, né, ela ainda no paleoproterozoico, porque a Válvora e a Quinorland, elas são os primeiros, elas acontecem lá no Arqueano, né? E aí a Colômbia acontece no paleoproterozoico, né? Uma montagem de 1,8 bilhões de anos e deriva com início a 1,6 bilhão de anos. A rodinha, que vai acontecer no neoproterozoico, ainda no éon pré-cambriano, com uma montagem de 1,1 bilhões de anos e deriva de 750 milhões de anos. E a Panótia, que vai ser o último supercontinente do éon pré-cambriano, lá no neoproterozoico, numa montagem de 300 milhões de anos e deriva a 200 milhões de anos. E a Pangeia, que é o único supercontinente desse nosso éon, do Fanerozoico, né?
que acontece ali entre a era paleozoica e a era mesozoica, com início há 300 milhões de anos e deriva a 200 milhões de anos. Aqui a gente pode ver que o tectonismo, ele tem ali três definições importantes. Primeiro, a orogenia, né? Essa orogenia é o movimento da superfície terrestre, né? Através do enrugamento, dobramento das camadas de rochas sedimentares. Quer dizer, a pressão interna da Terra faz com que essa camada da crosta terrestre ela se eleve formando aí montanhas, chapadas, serras, morros. Então, essas elevações provocadas pelo constante, essa constante pressão interna da Terra e soerguimento da litosfera, forma aí esses acidentes geográficos, essas montanhas, esses morros, essas chapadas, que aí a gente tem a orogenia, né, que é o enrugamento, dobramento, né, da crosta. A epirogenia é um movimento, são movimentos lentos e generalizados da crosta continental que sofre soerguimento ou abaixamentos amplos, né? Também relacionado com a constante, vamos dizer assim, uma constante movimento, movimentação dessa litosfera. E os falhamentos, que são fraturas, são fendas, né, da crosta terrestre, são quebras, né, vamos dizer, quando o terreno é muito antigo, ele pode sofrer quebras, fraturas, e são as falhas, né, deslocando aí grandes blocos de rocha. Aqui nós temos a orogenia, né, como no caso a formação de grandes cordilheiras de montanha, como a gente viu ali no encontro de duas placas tectônicas, uma continental e a outra oceânica, né, elevando ali parte da litosfera, numa zona de subducção, tá bom? A epirogenia, quando a gente tem um soerguimento de uma parte da litosfera, e a esse soerguimento a gente chama de rost, né? Rost. E o rebaixamento que a gente chama de graben, né? Então temos o rost e temos o graben. Esse soerguimento, esse rebaixamento, a gente chama de movimento epirogenético, né? Epirogenia, né? Epiro vem de fogo, genia de criação, então é meio que a criação do relevo a depender da fervura do fogo interno da Terra, né? Vamos imaginar dessa seguinte maneira, né? E aí nós temos vários tipos de dobras e falhas geológicas. A dobra acontece quando o material ele vamos dizer, é mais plástico, né? Ele é mais, vamos dizer, dúctil, né? Um material mais dúctil, ele permite dobrar, como, por exemplo, uma dobra para cima, a gente chama de anticlinal, para baixo, sinclinal. Então, esses dobramentos dependem do material. Se o material é mais plástico, ele vai dobrar. Agora, se o material é mais rígido, ele é mais sólido, é mais antigo, esse material é rúptil, ele vai quebrar. Com a pressão interna da Terra, esse material ele vai sofrer fratura. E aí temos a falha, né? Aí nós temos a falha normal, a falha inversa, dependendo de qual é a parte do bloco que desce, a parte que sobe, nós temos as falhas normais e inversas, e a transcorrente que é lateral, né? Olha aí a força compressiva. A força compressiva, a gente tem uma força que amassa, tá certo? Uma força que amassa a superfície, causando dobramentos e falhamentos. A força distensiva é a força que estica, é uma força de tração, né? Essa tração ela causa estiramentos e falhamentos. Agora, uma força cisalhante é uma força que movimenta essa litosfera, né?
obliquamente, né? Então ela causa falhamentos e cisalhamentos a depender desse movimento horizontal, tá certo? Da camada, tá bom? Esses agentes endógenos, né, pessoal, eles são importantes porque são eles que criam esse modelar da superfície terrestre, né? São forças internas que criam esse modelado, né? Por exemplo, o tectonismo, o vulcanismo, os terremotos são agentes endógenos, né? E aí, claro, a gente pode observar que o tectonismo ele é um conjunto de fenômenos relativos ao movimento das placas tectônicas, que nada mais são do que as várias fissuras, falhas, fraturas pelas quais se segmenta a crosta terrestre. Nos pontos de choque e de interação entre as placas tectônicas, é bastante comum acontecer vulcanismo, que são importantes agentes de formação e de alteração do relevo. Os terremotos e os abalos sísmicos são movimentos abruptos, né, dessa crosta, que são consequência dos movimentos internos da Terra, né, dessas pressões internas, causadas aí pela interação das placas tectônicas, sobretudo por acomodações geológicas em pontos de contato e liberação de energia. Então, ó, a gente pode ver a diferença de tectonismo e vulcanismo. O vulcanismo, ele é consequência do tectonismo. Quando a gente tem encontro de placas tectônicas, como por exemplo nessa zona de subducção, o choque de duas placas oceânica e uma placa continental, a gente gera uma pressão, né, da placa oceânica que mergulha por debaixo da placa continental, e isso só ergue a placa continental, né, gerando aí a criação de vulcões, né, esse material mantélico ele é expelido para a parte externa, gerando aí o processo de vulcanismo. O vulcão, ele tem essa constituição, né? Primeiro, ela tem uma câmara magmática, que é onde está todo o material magmático. Esse material, ele, por pressão, ele é levado para as partes mais externas, né? Ele pode vazar por outros caminhos, por outros canais, né? Por outros dutos, como, por exemplo, nessa chaminé secundária, mas aqui nessa chaminé principal, esse material, quando ele extravasa, quando ele sai para a superfície, né, ele sai não mais como magma, que o magma é um material interno, mas ele sai como lava, tá certo? E aí ele tá o derramamento aqui da lava, né? Mas quando esse material ele explode, né, ali na saída da cratera, ele sai como material piroclástico, né? Desculpa. Ele sai como material piroclástico por um cone, né, que é a passagem, né? Aqui a gente pode ver alguns exemplos, como o Monte Mayon, na ilha de Luzon, nas Filipinas, né? É um fenômeno lindíssimo, é um fenômeno que cria as estruturas, cria as formas, cria o modelado, mas muito perigoso, né? A respeito das falhas, a gente tem os terremotos, como consequência também desse movimento da placa tectônica, das estruturas da litosfera, né? Essa falha, ela é uma rachadura, ela é uma fissura, e aí quando ela se move, ela gera um tremor. Onde esse tremor acontece, inicialmente, a gente chama de hipocentro, né? Que são as ondas primárias. E aí esse tremor ele é propagado, né, em forma de onda, chegando até a superfície, que é a onda secundária, chamamos de epicentro, né? E aí esse epicentro é onde a gente aqui, né, nós seres humanos, sentimos o tremor. Então a gente sente, na verdade, as ondas secundárias, né? Mas já existem equipamentos que podem detectar a ocorrência do tremor lá na onda primária. Existem alguns animais que sentem ondas primárias, existem estudos que fazem essa análise, né? Averiguação de alguns animais que até chegam a morrer, né? Por conta da existência de tremor de terra, né?
E aí, pessoal, a gente pode observar também que quando isso acontece no mar, né, esse hipocentro acontece no mar, ele gera a elevação de blocos, né, da litosfera, né, um bloco ergue-se. Quando esse bloco ergue-se, ele ergue também a massa de água, essa massa de água eleva ali a coluna de água, o vento, ele vai fazer com que o deslocamento horizontal, que a gente chama de onda, ele possa ir em destino às costas, né? Daí aqui você tem um empilhamento de água na costa provocado, primeiro, pelo soerguimento, né, da coluna de água, e segundo, pelo empilhamento de água na costa a partir do fluxo de vento, né? E aí aqui a gente tem alguns exemplos, como no caso do tsunami no Japão, Miyako City Ha, né? Tem esse vídeo aí no YouTube, eu sugiro vocês assistirem, né? Esse vídeo muito interessante. Aqui nós temos uma estrutura de contenção, né? Uma estrutura criada ali para amenizar a chegada, né? Desse tsunami, né? E temos também alguns terremotos, por exemplo, na cidade do México, muitos desabrigados, né? Muitas pessoas morreram nesse incidente, né? E aí, pessoal, só para a gente fazer uma relembrar, né, sobre a tabela geológica, nós temos aqui, né, o pré-cambriano, né, que vai do arqueozoico, proterozoico, sempre lembrando do Adeano, né, que é ali a primeiro, desculpa, éon, né, que é formado pelos escuros cristalinos, granito, né, os materiais mais antigos, e o fanerozoico, que nós temos ali a era paleozoica, a formação de bacias sedimentares, por exemplo, o arenito botucatu, carvão e fósseis, né, como um exemplo, né, do início da vida, né, evoluída, né, não mais elementar. O Mesozoico, ali a era dos grandes répteis, né, a formação de planaltos, chapadas, né, como no caso da bacia do Paraná, a formação de basalto, a presença de petróleo, né, principalmente por ser uma era da presença de grandes animais, de grandes répteis, como no caso dos dinossauros, né? E o Cenozoico, que é dividido em terciário e quaternário. Esse Cenozoico terciário, ele apresenta os dobramentos modernos, como no caso a Cordilheira dos Andes, que é um dobramento moderno, que é consequência do encontro de duas placas tectônicas, oceânica e continental, né? E as altas montanhas. E aí a gente aprendeu aqui que as montanhas, a criação dessas montanhas, forma-se aí a orogênese, né? E lá no quaternário, nós temos ali a presença dos últimos eras glaciais, ciclos glaciais, né? Que são normais na vida da Terra, né? Que são altamente, vamos dizer assim, possíveis por conta da oscilação, né? Da energia proveniente do Sol, né? E a era do homem também, que o homem aparece aí nessa era cenozoica, que é a era que nós estamos, né? Observação. Isso é um modelo sintético e ela ilustra aí os principais eventos geológicos e os respectivos tipos de rochas de destaque. E aí a gente tem alguns tipos de rocha, como por exemplo, as ígneas magmáticas. Aí ela tem dois tipos, né? Aí temos a intrusiva e extrusiva. A intrusiva é aquele formado internamente na Terra, né? Dentro ali do vulcão, que aí você tem um resfriamento lento, formando granito, e aí vai ser possível essas rochas intrusivas desenvolver bem os minerais que constituem a rocha, né? Como no caso do granito, né? Você consegue ver a olho nu ali os minerais sendo formados, né? Como aquelas pedras nas mesas, a gente percebe bem o desenvolvimento dos minerais, né? Agora, as rochas ígneas magmáticas extrusivas, que são as rochas mais antigas, né? Ela é formada por um resfriamento rápido. Quer dizer, ela é formada na camada externa, né? Quando ela entra em contato com a atmosfera, né? E aí nós temos, por um exemplo, o basalto, que ele é preto. Então, quando ele é escuro, você não consegue ver, não consegue distinguir os minerais ali, né? Porque ali a reação, né,
da rocha com a atmosfera é muito rápida e não dá para os minerais se formarem com competência, né? Que são rochas vulcânicas, né? Formadas a partir de lava, derramamento de lava, certo? A gente vai ver já já como elas são. As rochas sedimentares, né? Que elas são pré-existentes, quer dizer, elas dependem da existência de outra rocha para ela existir, né? Então, teoricamente, nós temos que ter uma rocha que já existe, ela se desfragmenta e aí a areia, né? Os fragmentos, os sedimentos dessa rocha, ela vai criar uma nova rocha, que é uma rocha sedimentar. Ela pode ser clástica, que são pedaços de rocha, como por exemplo o arenito, né? Química, quando a gente tem a hidrólise, né? A água ela desfragmenta, ela retrabalha a rocha, né? Como no caso do calcário, e a orgânica, que está relacionada à matéria orgânica, aquilo que já teve vida, né? Um material como, por exemplo, animal ou vegetal, né? Como, por exemplo, o coral, o carvão, o petróleo, né? Então, essas rochas, esses sedimentos de matéria viva, matéria orgânica, ela pode também criar, né? Uma rocha mais orgânica. A metamórfica ela é a modificação de rochas pré-existentes através de pressão, né, e aquecimento, pressão e temperatura. Então, quando essa rocha ela está em condições de pressão e temperatura alta, ela pode se transformar. E aí nós temos a metamórfica. Por exemplo, o carvão. O carvão, a depender da temperatura e a depender da pressão, ele se torna um diamante. O granito, a depender da pressão, a depender da temperatura, lá nas estruturas internas da Terra, se torna um gneiss. O calcário, a depender da pressão, a depender da temperatura, se torna um mármore. E aqui, por exemplo, ó, como falei para vocês, as ígneas, as magmáticas, esse tipo de rocha, eles são os primeiros a se formar há 3,8 bilhões de anos. E se forma ali no interior da Terra. E aí você tem dois tipos. O granito ele se forma mais internamente, né? E aí, claro, lá dentro dá para os minerais se formar com competência, como a gente pode observar aqui no granito. Os minerais eles ficam bem formados. O basalto, já não. O basalto, ele, como é expelido para a superfície, entra em contato com a atmosfera, ele acaba ficando ali escuro, preto, né? E aí forma ali a pedra de basalto, que aí os minerais não se formam com competência, né? E aí esse resfriamento é muito rápido, não dá para formar os minerais de forma, vamos dizer assim, a olho nu, né? Você não consegue observar esses minerais a olho nu, lá no basalto, tá certo? É diferente aí, por exemplo, do granito. A gente já consegue observar essa formação a olho nu, tá bom? Olha aí a diferença. Aí nós temos as metamórficas, como falei para vocês, nós temos dois fatores que vai ser fundamentais para a formação dessas rochas em condições de temperatura e pressão. Elas vão se formar novas rochas, como por exemplo o granito. A depender da temperatura e pressão, ele se transforma em gneiss, né? E nós temos o arenito, a depender da pressão, da temperatura, nas estruturas mais internas, se forma um quartzito, e o calcário, a depender da pressão e temperatura, se forma um mármore, né? Desculpa. As rochas sedimentares, eles já se formam a partir da acumulação de sedimentos proveniente da degradação de outras rochas. Isto é, formam-se a partir da decomposição química, intemperismo químico, né? Que é esse retrabalhamento da rocha a partir da ação da água, e a fragmentação física, intemperismo físico das rochas, que é a degradação da rocha a partir da ação da temperatura, do vento, né, das condições atmosféricas. Então, por exemplo, ó, aqui nós temos ação da erosão, né, ou meteorização, né, que é o desgaste desculpa, dos materiais que são escoados das partes mais altas para as partes mais baixas. Esse material aqui ele fica na parte amarela acumulado, né? E aí você tem a parte das planícies, onde você tem a acumulação desse material, né? E aí você tem o transporte e sedimentação promovidos pela água e pelo vento. As correntes oceânicas transportam e depositam esses materiais, né?
pelas correntes e pela precipitação química, que esses materiais eles vão sendo depositados nas partes mais baixas, né? A partir da ação da água, do vento, né? À medida que eles se acumulam, novos sedimentos, os estratos inferiores transformam-se em rochas sedimentares, como você pode observar aqui, ó. À medida que você vai tendo o acúmulo de areia, acúmulo de sedimentos, você vai tendo novos horizontes, né? Novas camadas, tá certo? Aqui a gente lembra até do pré-sal, né? Formado nas estruturas mais internas. O pré-sal é o petróleo, né, pessoal? É ali a matéria orgânica se formado a profundidades, a grandes profundidades, né? Abaixo de uma camada de sal, por isso que a gente chama que é pré-sal, né? Aí nós temos o ciclo da rocha, né? Por exemplo, a partir da rocha ígnea, você tem o resfriamento e erosão. Se ele sofrer resfriamento e erosão, né, se desgastou, a areia ficou solta, esse sedimento, e se ele se compactar, se sofrer cimentação, né, e forma uma rocha, que é a rocha sedimentar, certo? E aí, formando uma rocha sedimentar, se ele sofrer resfriamento e erosão, ele se forma em sedimento de novo, ele volta ao estado de sedimento. Agora, se essa rocha sedimentar estiver em uma condição de alto calor e pressão, ela vai se formar uma rocha metamórfica. Essa rocha metamórfica, se ela sofrer erosão, resfriamento, se torna sedimento. Mas desculpa, a rocha metamórfica, se ela sofrer fusão, quer dizer, se ela passar do estado de rocha em condições de altas temperaturas, de alta pressão, e se tornar um material magmático, né, que é a fusão, que ó, se tornar magma, e aí esse magma resfriar, ela se torna, desculpa, rocha ígnea, né? Essa rocha ígnea também pode sofrer fusão, né? Ela também pode voltar ao estado de magma, né? Agora, se essa rocha ígnea estiver em condições de alto calor e pressão, ela se transforma e ela se torna rocha metamórfica. Olha aí o ciclo da rocha, que riqueza, né? E aqui nós temos alguns tipos de relevo. Aí, ó, nós temos as montanhas, serras, são relevos jovens. Os topos são angulares. Quanto mais fino ali for o pico da montanha, mais jovem ela é. Né? A depressão são as áreas mais baixas. Na verdade, são as áreas mais baixas circulares de áreas mais altas, né? E aonde ficam os sedimentos mais antigos depositados, aqui na depressão, né? E aí nós temos os planaltos, chapadas, são relevos antigos, velhos, sofrem intensa erosão, né? E as planícies são mais baixos, baixa altitude, recebe sedimentos recentes, é onde ficam os depósitos sedimentares recentes. Camusim está aqui, né, pessoal? Camusim está aqui nessa planície sedimentar, perto do oceano ali, né? Está relacionado aos rios, chuvas, neve, o mar, e todo material, por gravidade, tende a se acumular nas partes mais baixas. E aí o intemperismo, né, pessoal, a erosão e a sedimentação, são conceitos diferentes. O intemperismo é o constante retrabalhamento desse material, né, da litosfera. Então, as intempéries, elas são os fenômenos da natureza sobre o material. E aí o intemperismo é esse constante retrabalhamento. Esse retrabalhamento vai fazer com que essa rocha, esse material se desgaste. E aí você tem um desprendimento de parte dessa rocha, que é a erosão. Então, a erosão é esse desgaste, desprendimento. Essa erosão, ela tende a levar esses sedimentos, esse resultado dos sedimentos para as partes mais baixas, que vai ser compactado, que aí nós temos a sedimentação. Essa compactação, né, a gente gosta de falar bastante, que é relacionado com um acúmulo de material nas partes mais baixas, nas bacias sedimentares, né, que é onde vai ficar depositado o material, e esse material ele vai se compactar, e aí essa compactação, essa cimentação, a gente chama de diagênese, né?
Olha aí que interessante, né? Então, nós temos o intemperismo é o retrabalhamento, a erosão é o desgaste, desprendimento do material. Temos o transporte pelos agentes exógenos, pode ser água, o vento, né? O gelo, o degelo da neve, né? Que vai se depositar nas partes mais baixas, tá certo? Que é as zonas de deposição, e aí, essas zonas de deposição, você tem as criações de várias camadas de soterramento, né? E aí, esses materiais se compactam, formando a diagênese a partir de várias camadas de soterramentos de deposição, né? Nas partes mais baixas. Esses agentes externos ou exógenos no relevo são os agentes que realizam trabalho escultural, eles modelam, né, a paisagem. Elas não criam, eles modelam essa paisagem. Tem a atuação contínua e prolongada. Eles são divididos em agentes do clima, a temperatura, água, chuva, vento, os agentes erosivos, geleiras, rios, oceanos, e os agentes antrópicos, que são os homens. Então, o homem entra aqui também, né, como um agente externo, tá certo? Na questão do intemperismo, nós temos um conjunto de modificações de ordem física, quando existe a desagregação, fragmentação do material, pelo calor, pelo vento, a oscilação da temperatura, química, pela ação da água, decomposição química dos minerais primários, um retrabalhamento a partir da hidrólise, né? E a biológica, que é a influência de raiz, matéria orgânica, ácidos orgânicos, né? Material vivo, seja animal, vegetal, que transforma as rochas ígneas, magmáticas, sedimentares e metamórficas na superfície da Terra em materiais friáveis, né? E solos. Então, o solo ele é o resultado, né, da desfragmentação de uma rocha. Então, o solo, na verdade, ele um dia esse solo foi uma rocha, então esse solo ele é o resultado final da desfragmentação da rocha. E a erosão, pessoal, é a remoção física dos materiais pelos agentes de transporte. Quem são os agentes de transporte? Água, vento, gelo, gravidade, né? E aí, erosão pluvial, causada pela água da chuva, desgaste do solo. Em solo sem vegetação, ele provoca desgaste profundo, né? Como, por exemplo, as vossorocas, vamos lembrar aí, né? A fluvial, causada pela água dos rios. E aí eles transportam, né, material pelos rios em vales profundos. As margens de rios sem vegetação, elas são desgastadas pela força da água, né? Por isso a importância de ter aquela vegetação do lado dos rios, que são a vegetação ciliar, as matas ciliares, né? Importante ali para regular, né, o sobe e desce do rio, a cheia, a vazante, né, a baixa dos rios. A erosão marinha, causada pela água do mar, provoca desgaste nas rochas, né, do solo litorâneo, forma as paisagens costeiras, é um processo natural, né, mas essa erosão marinha, ela aceleradamente, ela é antropogênica, né? Então, a depender da intensidade, ela pode deixar de ser natural e pode passar a ser antropogênica, né? A eólica, né? Causada pela ação do vento, né? Provoca intemperismo das rochas, transporta sedimento para as áreas mais distantes, para as áreas mais baixas, a deposição nas áreas mais baixas. É um processo lento, a erosão eólica é muito presente, por exemplo, na formação das dunas, movimento das dunas, né? A gente sabe que essa desregulação dos agentes exógenos, que é um sinal de ação antrópica, né, presença antrópica, da desregulação dos agentes exógenos, né? Isso acontece numa escala de velocidade maior do que a Terra conhece, né, e está acostumada a criar os seus elementos, né? E aí temos a erosão glacial, causada pela ação do gelo, ocorre naturalmente por causa do congelamento e descongelamento da água, que alteram as rochas e o solo, pode acontecer em decorrência de avalanches que provocam desgaste das rochas. E aí, pessoal, a pedogênese, ela é a consequência de tudo isso, né? Então, ela seria o produto final.
o processo dessa pedogênese é a formação dos solos. E aí você tem o solo com elementos essenciais, como minerais, matéria orgânica, água, ar. O solo é um material vivo, né? O que é que provoca o empobrecimento do solo? O que é que agrava o empobrecimento do solo? Lixiviação, perda de material, né, de mineral, né, a lavagem do solo, desmatamento, queimada, compactação a partir da perda da camada é, vegetal, tá certo? E aí esse solo totalmente desprotegido, sem a camada vegetal, ela pode ser compactada. E aí eu me lembro aqui do pisoteamento do gado, da pecuária, né, que causa essa compactação. Laterização, né, que é o acúmulo ali do alumínio, né, exploração dos solos, salinização, concentração de sódio, desertificação, que é esse solo mais empobrecido, né, menos profundo, perda de água, arenização, né? Suerta Garay falou, uma grande geógrafa, né, falou sobre isso, esse processo de arenização lá no Rio Grande do Sul, né, com a perda da camada vegetal, tá certo? A preservação, conservação e correção dos solos, aí nós temos vários, né? Aí, ó, curvas de nível, terraceamento, a gente não vai falar sobre isso, vamos só citar, né? Rotação de culturas, adubação, calagem, plantio direto, utilização de calcário, né? De cálcio. A questão da compactação, né? Ela é uma pressão mecânica devido ao uso de máquinas ou pisoteio do gado, né? Compactação das camadas do solo. A lixiviação, a varredura dos nutrientes minerais leves pela ação da água, empobrecimento do solo. E aqui a gente tem, ó, por exemplo, os agentes formadores do solo, são os agentes externos, como o clima, organismos vivos, o relevo, o tempo, né? Ele pode ter vários horizontes de formação, como, por exemplo, o horizonte orgânico, que é o primeiro horizonte externo, né? Que tem a camada do humus, da matéria orgânica, né? Ele é escuro, rico em nutrientes, nitrogênio, potássio, fósforo. E aí nós temos as camadas A, B, C. Aí o A, ele tem a presença do humus, mas tem a argila, areia, né? Material mais solto, mais fino, né? Tem nutrientes, é escuro, passa por processo de intemperismo, né? Principalmente químico, né? E orgânico. O B, rico em minerais. E o C, ausência de matéria orgânica. E aí nós temos a rocha matriz lá no D. Os principais solos férteis, Chernósium, que é um solo orgânico muito fértil, né, nos Estados Unidos, Europa Central, Argentina, Canadá, Ucrânia, né? O Loess. E aí esse Loess, ele é azonal, ele pode acontecer em vários lugares. Aí tem a alta concentração de argila e calcário, pode acontecer na China e na Europa. O solo de Massapê, ele é zonal, né? Ele muito utilizado no plantio de cana-de-açúcar aqui no Nordeste, né? E aí você tem a presença do gneiss e do calcário, né? A presença dessas rochas que dão ali a formação do solo e a terra roxa, que ela é também zonal, tem a presença do basalto como rocha inicial, né? Acontece ali no norte do Paraná, no oeste paulista, essa terra roxa, muito fértil, utilizado para o café. Aqui no Brasil, nós temos vários tipos de solo, como, por exemplo, os latossolos, são profundos, porosos, né? Bem drenados, a água ela filtra verticalmente, é permeável, ela acontece ali no Cerrado, Amazônia, né? Os argissolos já são solos minerais, não hidromórficos, né? Tem grande fertilidade, mas sofre erosão, né? E aí os campsolos, pouco profundo, jovens, encascalhados, né, um sedimento mais grosso, né, sofre erosão, ali está muito voltado para o cerrado, na parte central do Brasil. Os litossolos, já a precisação comum aqui no nosso semiárido, solos pobres, rasos, duros, né, ali tem uma variação de minerais, né. Os vertissolos, que são os solos de massapê, né, muito utilizados na zona da mata nordestina. E aí, na estrutura geológica, pessoal, nós temos aí os três tipos de rocha. A gente pode observar aqui as cristalinas metamórficas, muito utilizado na mineração, né? E aí você tem um valor comercial dessas áreas mais vermelhas, né? Que são as áreas mais antigas,
onde você tem a exploração do minério de ferro, sendo o minério de ferro um elemento muito importante para a economia, né? E aí você tem a parte sedimentar, né? Na parte amarela, aí se destaca aqui nosso litoral do Ceará, é o material mais recente, cenozoico, né? A bacia amazônica aí, ó, sedimentar, o material mais baixo, uma planície, né, sedimentar. E a parte vulcânica, né, que é mesozoico, está em verde, né, que a gente pode ver a presença de rochas ígneas, né. Ó, a estrutura geológica nacional apresenta relevo com altitudes modestas, predominando depressões, né, além de planaltos e planícies. Aqui nós temos aí os exemplos de planaltos e planícies, a gente já comentou sobre isso, não vou me adentrar muito bastante sobre isso, tá certo? Mas aí a gente tem esses outros tipos de feições, então, por exemplo, ó, o estuário está ali na foz do rio, né? Temos também, por exemplo, os cânions, né? São ali aquelas zonas, esses vales profundos, né? As falésias, que são essas estruturas geomorfológicas, que são os paredões no litoral, ali na linha de costa, ali na praia, né? Agora, sobre a classificação do relevo, o Jurandir Rosa, ele desenvolveu a sua classificação a partir do projeto Radam Brasil, né? Utilizando aí fotos aéreas. O Jurandir Rosa, ele introduziu o conceito de depressão periférica na classificação do Brasil. E aí a gente tem, ó, por exemplo, uma mudança significativa. Em 1960, tínhamos aí na classificação do Absaber, outro geógrafo importante aqui no Brasil, né? 7 planaltos e 3 planícies, né? Os planaltos verde, né, aí no mapa, e as planícies em amarelo. O Absaber, ele vai desenvolver, né, essa classificação com base em levantamentos topográficos, né, que é o modelado do relevo. E o Jurandir Ross, a partir da década de 70, ele começa a fazer um mapeamento mais sucinto, né, do mapa brasileiro. E aí ele divide em 3 unidades, né? Planaltos, né, em roxo, aí no mapa, as depressões, que é as áreas mais baixas, circuladas por áreas mais altas, em amarelo, e as planícies, que são as partes mais baixas, né, planas, em verde, né. E aqui nós temos a divisão, né, do Brasil nas unidades de relevo, tá certo? Planaltos, depressões e planícies, tá certo? Na década de 80 e 90, né? E aqui tem outras formas de relevo, tá bom? As bacias sedimentares, as intrusões e coberturas residuais de plataformas, cinturões orogenéticos, núcleos cristalinos, depressões e planícies, né? A definição aí do Jurandir Ross, tá bom? E é isso, pessoal. Eu agradeço bastante por ter assistido até aqui. Espero que tenha assistido até aqui. Espero ter contribuído com as discussões, com os entendimentos, tá certo? Eu vou fechando por aqui. Até mais ver. Tchau.